me graduei em letras na USP, nos cursos de português e francês. E é um curso que me deu um enorme prazer de ter feito, porque o meu interesse inicial acadêmico era literatura, especialmente literatura de língua portuguesa. Eu tinha muito interesse pelos autores brasileiros e portugueses do século XIX e foi um curso, portanto, que a princípio era o caminho para poder ingressar na vida universitária. O meu desejo, quando eu fiz o curso, era me tornar professor universitário no Brasil. Quando eu terminei o curso, eu logo fui trabalhar no mercado, então eu trabalhava numa empresa de revisão e numa agência de comunicação. E pouco tempo depois, cerca de 3 anos depois, eu fui fazer o curso de árbitro de futebol. Isso explica um pouco a minha ligação entre o esporte e a comunicação. Eu fui fazer o curso de árbitro porque na época da minha graduação em letras, havia um colega meu, o Laércio, que era de Santos. Ele era um japonês que foi fazer o curso de árbitro e para nós, nos anos 80, aquilo era uma novidade extraordinária, porque ele trouxe um apito, uns cartões amarelo e vermelho para que nós pudéssemos olhar e aquilo era algo muito distante da nossa realidade. Só um episódio um pouco singular do Laércio como árbitro. Ele, na verdade, fez o caminho como assistente e ele trabalhou num jogo do Luciano do Vale, aqueles campeonatos de Master que o Luciano do Vale organizava na Rede Bandeirantes. Ele participou de um jogo no estádio do Pacaembu, não me lembro quais eram os adversários, mas enfim, o Laércio, o japonês, era professor de alemão. E quando o Silvio Luiz, locutor desse jogo, descobriu que havia um bandeirinha japonês, professor de alemão, o mote da transmissão ficou em cima desse inusitado, né? E depois que eu me formei, portanto, depois que eu ingressei no mercado de trabalho, havia as inscrições abertas para o curso de árbitro, eu me inscrevi e durante 10 anos trabalhei como árbitro profissional nas competições estaduais em São Paulo. Não cheguei à primeira divisão, mas eu consegui chegar a apitar séries A2, A3. O estado de São Paulo é um estado muito grande, então há muitas equipes participando dos torneios das divisões de baixo. E trabalhava também em jogos de juniores, hoje chamam de sub-19 ou sub-17, que era o antigo juvenil. Apitei muitos jogos de aspirantes, que eram as partidas preliminares dos jogos principais nos grandes estádios. Então isso me deu um conhecimento empírico de atuar dentro do campo como um elemento, um personagem do jogo, que foi importante para perceber algumas relações que a imprensa estabelecia com, especialmente, a arbitragem. Bom, eu já era árbitro e em 94, quando houve a Copa dos Estados Unidos, o árbitro brasileiro designado para acompanhar a Copa era o Renato Marcília. E no dia que houve a indicação, a confirmação da ida dele para os Estados Unidos como representante da arbitragem brasileira, o Jornal Nacional fez uma matéria especial, o Renato Marcília é um árbitro gaúcho, dizendo um pouco qual era o currículo dele. Então, Renato Marcília, graduado, se não me engano, de administração de empresas, com pós-graduação em alguma coisa, empresário, e aquilo começou a martelar na minha cabeça. Eu pensei, se eu quero ter sucesso na arbitragem, eu preciso fazer uma pós-graduação, né? Eu havia dito que o meu princípio era ser professor universitário, mas quando entrei no mercado de trabalho, esse objetivo ficou um pouco distante. Mas a arbitragem, vejam que paradoxal, a arbitragem é que me devolveu à academia, porque eu fui fazer o mestrado muito em função de vitaminar o meu currículo, para algum dia, quem sabe, eu tivesse um histórico de formação que me permitisse uma indicação da FIFA para apitar uma Copa do Mundo. Eu fiquei muito longe disso, obviamente, mas, por ironia do destino, o mestrado me reconciliou com o futebol e com a literatura, porque na PUC de São Paulo, onde eu fiz o mestrado, eu propus um projeto de pesquisa que analisasse as crônicas de futebol Nelson Rodrigues. Eu entrei no mestrado em 94, exatamente na época da Copa do Mundo dos Estados Unidos, e àquela altura a Companhia das Letras havia publicado 2 edições compiladas pelo Rui Castro. Rui Castro, que 2 anos antes havia publicado a biografia do Nelson Rodrigues, o Anjo Pornográfico. O Rui Castro, logo depois, faz essas 2 compilações de crônicas escritas pelo Nelson, e eram textos publicados especialmente na Manchete Esportiva, no Jornal dos Esportes e no Jornal Globo. A minha pesquisa considerou esses 2 volumes, mas eu fui em busca de mais uma centena de crônicas inéditas em livro, publicadas no Jornal dos Esportes.
Eu peguei especialmente a Copa de 66, que é uma Copa que não tinha muitos textos referentes a esse Mundial nas compilações feitas pelo Rui Castro. E esse trabalho sobre o Nelson Rodrigues foi um dos primeiros trabalhos que houve na academia, fazendo essa relação, uma análise um pouco mais teórica sobre uma produção jornalística do Nelson. É um trabalho que me deu enorme prazer, é um trabalho que eu acho que sintomaticamente ficou um pouco melhor que o próprio doutorado que eu fui fazer depois, não é? Mas é aquilo que começou a fazer com que eu tivesse também uma presença maior nos eventos da área de comunicação, fazendo a interface entre a comunicação e a cena esportiva, especialmente o jornalismo, a crônica, que é essa fronteira entre literatura e jornalismo. E me deu tanto prazer fazer o trabalho sobre o Nelson, que logo em seguida eu engatei o doutorado também na PUC. E a minha ideia era ampliar um pouco a ideia da produção da crônica, analisando como que ela comparecia nas Copas do Mundo mais contemporâneas, mais próximas da gente. E a minha ideia era analisar as Copas dos anos 90 e a primeira do século XXI, a Copa de 2002, e analisar especialmente o trabalho dos cronistas, ou os escritores que, nos períodos de Copa, abandonavam os seus ofícios costumeiros e eram convocados pelos jornais para escrever sobre a Copa quando, de maneira ordinária, eles não escreviam sobre futebol nas suas crônicas cotidianas, nos cadernos de cultura, nos cadernos de política. Então era um leque de autores como Carlos Heitor Coni, o Mário Prata, Luiz Fernando Veríssimo, João Ubaldo Ribeiro, autores que não eram jornalistas esportivos, não trabalhavam com esporte de maneira cotidiana, mas na época da Copa eles eram convocados e recheavam, enriqueciam a cobertura dos jornais impressos com um olhar um pouco distinto daquele olhar que o jornalismo esportivo costuma lançar sobre o fato esportivo. Esse foi meu doutorado e desde então, por causa do doutorado, eu acabei abandonando a carreira de árbitro. Chegou um momento que era muito difícil conciliar as duas coisas e desde então eu comecei também a atuar como docente nos cursos de comunicação, comecei a ampliar um pouco a minha participação em eventos e é um campo que me agrada, apesar de eu ter me originado da literatura, essa migração para a comunicação é algo que me agrada, é algo que me dá muito prazer e tenho ultimamente orientado na Unesp de Bauru, onde eu sou professor, tenho orientado trabalhos que são apenas, obviamente de uma maneira irônica, apenas sobre a relação entre o esporte e a comunicação. Consegui criar uma espécie de nicho na Unesp de Bauru, no programa de comunicação, em que o esporte tem um certo protagonismo com os trabalhos que eu venho orientando. Esporte que, bom, pode ser até um outro papo que a gente vai ter daqui para frente, mas o esporte que era um tema muito negligenciado e cheio de estigmas que ele sofria na academia brasileira. Mas enfim, com relação à minha trajetória acadêmica, é um pouco isso, letras na USP, mestrado em comunicação na PUC, doutorado em jornalismo na ECA USP e a carreira de árbitro que ficou um pouco em paralelo a essa formação toda.